E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre propósitos, sobre Ikigai. Sim, Ikigai, sentido de viver ou razão de viver. E a gente vai conversar que o propósito não está fora de você, né? O propósito está dentro de você. Meu nome é Minoru Ueda e essa indagação, essa reflexão nasce sempre quando eu estou em sala de aula. Sala de aula é muito frutífero, né? Os alunos e as alunas são bastante provocadoras nas organizações, nas empresas, e agora, como eles e elas sabem do canal, elas ficam provocando, professor, grava um vídeo, né, de tudo isso que você está falando aqui nessa aula, que a gente estava falando muito sobre o propósito, agregar valor, a questão estratégica da liderança positiva, o quanto, né, que tanto você quanto eu, né, se você observar que o propósito, a sua razão de viver começa quando você pilota a sua própria vida, né? Aquelas famosas frases, quando você é diretor do cinema, do filme da sua vida, mas é isso. E até anotei aqui, ó, o propósito não está fora, o propósito está em você. E como que é isso, Eda? Porque se a gente observar as quatro grandes áreas do Ikigai, né? E a partir das quatro grandes perguntas do Ikigai, o que você faz bem feito, o que você ama fazer e onde você é reconhecido, onde você tem a sua remuneração e, acima de tudo, quanto que você contribui para a sociedade. E eu sempre, nos vídeos, a gente vem trabalhando bastante a questão de voltar e refletir sobre o quanto o Ikigai ele impacta na minha qualidade de vida, quanto o Ikigai ela beneficia os meus relacionamentos interpessoais, o quanto o Ikigai faz com que eu acorde, né? Qual é a vontade de eu acordar todas as manhãs, ou eu sou aquela questão de ficar viciado no soneca. Então, nos vídeos a gente vem sempre batendo nessa tecla, e por falar que no vídeo a gente vem batendo nessa tecla, se inscreva no nosso canal, porque a nossa equipe até observou, professor, 80% das pessoas que assistem não são inscritas no canal. Mas hoje nós vamos falar então sobre o propósito e como que essa conversa com o propósito está dentro de você. Hoje eu quero conversar com esse livro, um livro de poucas páginas, 146 páginas, mas é belíssimo, O Poder do Propósito, do Richard Leider. Então, o Richard Leider, ele já faz uma reflexão dentro, assim, de uma conversa da questão do propósito, por que esse propósito ele tem esse poder. E eu gosto muito quando, nas primeiras páginas aqui, logo na introdução, o autor já revela, né, já faz seu spoiler do que é o conceito, assim como o livro branco do Ikigai. Conhece o livro branco do Ikigai, do neurocientista Ken Moji, que fez toda a sua pesquisa em relação ao Ikigai, lá na origem, na ilha de Okinawa, que é a origem das pessoas centenárias. Então, o Ikigai é baseado na qualidade de vida, na estrutura dos centenários da ilha de Okinawa, que faz parte, né, do arquipélago japonês. E ele começou a observar, e por que eu falo que logo das primeiras páginas? Porque o objetivo do livro é proporcionar os 5 pilares, né, das pessoas e como você traz o equilíbrio do Ikigai, o equilíbrio das 4 grandes áreas, né? Comece pequeno, liberte-se, harmonia e sustentabilidade, alegre-se e esteja aqui e agora. Você está aqui agora, tá? Ok, então vamos lá. Logo na introdução, ele faz uma provocação no livro, nesse livro O Poder do Propósito, a procura de propósito. E ele fala assim, nosso núcleo central é o sentimento intenso de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E essa reflexão, em vários vídeos, eu tenho refletido que
eu tenho encontrado alunos, mentorados, mentoradas, no voluntariado, né? Assim, eu vejo que pessoas com 30 anos, já de idade, já fazendo essas reflexões, né? Algo que, na minha época, quando a gente fala da minha época é perigoso, mas era geralmente nas crises dos 40, na crise dos 50, na crise dos 60, né? Principalmente essas reflexões, desse sentimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é muito rico, porque ela não dá, o nosso objetivo é não trabalhar com o desespero. Nosso objetivo, dentro da proposta da psicologia positiva, quando a gente fala dos capitais psicológicos positivos, que é o estudo que foi realizado da psicologia positiva no ambiente organizacional, 4 capitais psicológicos positivos: autoeficácia, resiliência, esperança e otimismo. Então, quando a gente traz a reflexão do sentido da vida, quando a gente traz a reflexão da importância dos pontos fortes, nós temos vários vídeos falando sobre os pontos fortes, quando a gente fala da importância de a gente ter uma produtividade com sentido e não uma produtividade tóxica, né? Foi por conta disso que eu escrevi o e-book, o Código da Produtividade, onde a gente faz a conversa principalmente entre os pontos fortes, relacionando com as nossas metas e objetivos, e esse sentido, esse significado, cujo resultado é o nosso flow, né, que é o estudo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, um dos grandes estudiosos da psicologia positiva, que ele traz a importância da nossa experiência naquilo que a gente está fazendo, a concentração. E a concentração, eu lembro que quando eu comecei a estudar questão de gestão do tempo, foco, lá atrás, nos idos dos anos 90, do século passado, tudo isso, parecia que a gente tinha que ter foco, concentração, mas com muito sofrimento. E foi com os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, do Flow, que eu falei, opa, tá aí um processo muito legal, que é a experiência, né? O que você está pensando, qual é a sua qualidade da sua experiência. Foi muito bacana o estudo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, para você observar que o estudo naquela época nem tinha celular, era BIP. Então ele e os seus pesquisadores mandavam um sinal de bip, né? E naqueles momentos tinha um questionário que fazia as perguntas. A pessoa pegava, então, ou escrevia no próprio bip, né? Então esse é um bip jamais, bip, né? Aqueles bips. Pergunta para o seu pai o que era o bip. Tinha aqueles bips que falavam assim: ligue para tal telefone, e outros bips que você tinha mensagem, você conseguia, né, até escrever um pouco de mensagem ou ligar. Geralmente era ligar e perguntava o que ela estava pensando, como estava o seu processo, se ele entregava valor, se estava concentrado, se tinha desejo de fazer novamente aquilo, se tinha satisfação. E uma pergunta ótima, né, uma pergunta fantástica, que era, você tem vontade de aprender mais sobre isso, sobre aquilo que você está fazendo? Então, quando a gente une essa questão da produtividade com sentido, inclusive o link, se você quer conhecer o Código da Produtividade do e-book, está na nossa descrição aqui, quando a gente traz essa questão da produtividade, ela é um dos grandes, eu falo dos 3 P's, né? A gente tem o P da produtividade, a gente tem o P do nosso propósito, que é a grande essência, né? E nós temos o P do porquê, né? Que vem vem ao encontro do nosso propósito. Porque por que nós estamos aqui? Então, fazendo essa conversa aqui com essa obra aqui. Por isso que, repito, o propósito não está fora de você, está dentro de você. Por isso que o Ikigai é uma maneira de nós nos autoconhecermos e falar, peraí, o que eu faço bem feito? E a partir do momento que eu faço bem feito, eu vou recebendo os feedbacks, eu vou tendo o meu auto-feedback, eu vou percebendo que eu consigo ter desejo e satisfação naquilo que eu faço. Mas vamos continuar aqui. Ele fala assim, nós escolhemos ordenar nossas vidas e o propósito é fonte de energia e direção. E aqui, quando eu comecei a reler esse livro, eu gosto muito de anotar, vem cá, 27 de março de 2018, tá aqui, a primeira leitura. Eu acho que eu comprei num sebo esse livro aqui, né? Por que sebo? Porque tem os carimbos aqui do sebo.
E aqui eu compreendi por que hoje a gente tem essa busca de pessoas jovens com relação, né, ao propósito, porque o propósito é fonte de energia e direção. Não é à toa que a pergunta que quem hoje desenvolve no livro branco, né, inclusive a gente, caso você queira, a gente deixa a descrição também aqui do link, esse livro branco aqui, por isso que é o livro branco. Nós temos o livro azul do Ikigai, que é do Morales, né, do Miralles e do Garcia. É nesse livro azul que a gente tem a apresentação das 4 grandes áreas aqui do Ikigai. Então, o Ikigai é o equilíbrio dessas 4 áreas. Bom, o autor aqui, ele fala assim, que propósito não é um assunto que podemos analisar uma única vez e ficar satisfeito. Ele dá a ideia aqui de a cada 10 anos você fazer a reflexão. Eu faço a cada ano. Que vai mudando, pessoal. Nosso propósito, ele vai mudando de acordo com a nossa faixa, nossa vivência. Eu ia falar faixa de idade, mas a faixa de idade, o modelo mental de uma pessoa de 40 pode ser diferente de outra pessoa. É da nossa fase, das mudanças que ocorrem. E isso é bacana, porque quando o próprio Ikigai, eu tenho às vezes foco naquilo que eu busco mais remuneração, onde eu busco mais reconhecimento, ou eu tenho mais foco onde eu posso exercitar os meus pontos fortes. E eu gosto muito de trabalhar a questão de remuneração e reconhecimento, porque são baseados nas pessoas centenárias. Então você pode adotar isso tanto para os jovens que ainda não estão no mercado de trabalho, ou daqueles nossos companheiros e companheiras que já estão, né, na sua fase de dedicar a algo do voluntariado ou fazendo as suas atividades, né, profissionais, talvez focando, né, com menor tempo e tudo isso. Agora, eu estou falando com todos nós que estamos no mercado de trabalho. E aqui ele faz uma provocação aqui, ó. Eu quero fazer essa provocação agora para você aqui, ó. Até aí, se você puder escrever no comentário aqui, ó, a sua resposta. Ó. Se você pudesse viver sua vida outra vez, o que você mudaria? Se você pudesse viver a sua vida, né, outra vez, o que você mudaria, né? Aí eu estava conversando com uma amiga sobre o livro, né? Na verdade, é uma amiga da minha esposa, aí eu sempre fico carregando o livro para lá e para cá. Elas estavam já preparando já para ir trabalhar e tal. E aí eu estava com o livro, aí essa amiga falou, o que é? Aí eu estava nessa pergunta, aí eu fiz essa pergunta para ela, falei assim, nossa, Ueda, que pergunta difícil, às 7 horas da manhã fazer isso, né? Mas essa é uma provocação. Eu estava até recordando algumas reflexões que a gente fazia em sala de aula, bastante, quando a gente trabalhava muito o processo da inteligência emocional. Na época, eu tinha lançado o meu primeiro livro, Competência Emocional, quanto antes, melhor esse título, é bonito, né, essa capa aqui, o cérebro aqui, né, tal, aqui com a luz, o editor aqui da Quality Mar foi fantástico aí, né, o senhor Mohamed, ó, muito bom. E aqui, nós trabalhávamos muito, e trabalho muito, a questão das competências emocionais, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e as habilidades sociais. Quando a gente faz essa conexão, observando o que eu posso mudar, né? Então dá tempo de mudar. A cada manhã dá para mudar. Lao Tzu, né, é o primeiro passo, né, que é mais importante dentro do processo. Mas vamos continuar aqui. A chave, né, está dentro de você. É reunir uma vocação às necessidades do mundo com os nossos talentos únicos. Então, olha, percebe o seguinte, quando o Ikigai fala da sua contribuição, e quando a primeira pergunta que eu sempre faço, o Ikigai, o que você faz bem feito, eu gosto, e a gente une na nossa metodologia da mentoria Virtus, Virtus de virtude, né? A gente une esse aspecto com os aspectos dos pontos fortes e das forças autênticas. Tanto os pontos fortes estudados pelo Dr. Clifton e do Marcus Buchan, né? Descubra os pontos fortes. A gente tem vários vídeos aqui que a gente faz uma conversa aqui com essa obra magnífica, Descubra seus pontos fortes. Essa obra é muito legal porque ele descreve com exemplos
os 34 talentos, né? Que foi todo um trabalho realizado pelo Dr. Clifton, que foi diretor do Instituto Gallup nos Estados Unidos, e foi realizado toda uma pesquisa. Esse trabalho foi legal, pesquisas em grandes empresas do mundo, né, que tinham bons resultados, e observaram primeiro com os líderes fazendo as pesquisas o seguinte: o quanto que você dedica, né, dos seus pontos fortes, dos seus talentos, em um dia de trabalho. E foi feito todo um mapeamento e chegou a um número em torno de 20%, ou seja, 20% dos profissionais, né, das melhores empresas dedicavam dos seus talentos e seus pontos fortes. Os 80% se perdia no dia a dia. Tá? Então era 20, 25, até ele observava também nas sociedades, né? Então em algumas sociedades era menor, em outras era maior, e eles começaram a aprofundar, eles começaram a aumentar essa pesquisa, aí começou a fazer uma pesquisa muito interessante, qualitativa, também com as equipes, e não foi muito diferente. E a pergunta era, o quanto que de desperdício tinha dos talentos e pontos fortes? E você na sua atividade profissional, né? 70% você trabalha os seus pontos fortes. Por isso que a provocação do flow, né? Porque a grande provocação do flow é o eixo X, o eixo Y, né? Em onde você tem o encontro da competência com os desafios. O grande encontro é o encontro do flow. Então, é onde, quando você está dedicando a sua vocação, quando você tem um desafio, você tem um momento de flow, de concentração. E, por coincidência, não existe coincidência, você tem bons resultados, você agrega valor para você, para a organização. Isso é muito bacana, né? Porque a grande definição de competência era agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. É uma definição muito rica da professora Maria Tereza Fleury e do professor Afonso Fleury, da Universidade de São Paulo, quando eles trouxeram os estudos do toyotismo, né? Eles saíram aqui do Brasil, da Universidade de São Paulo, para fazer a pesquisa no Japão da grande revolução, né, da fábrica, da montadora Toyota, e perceber e fazer uma conversa com as competências tanto técnicas quanto comportamentais, né? Eu gosto muito dessa definição. Mas vamos voltar. Então, a chave é você fazer o seu encontro do seu talento e da sua vocação com o que o mundo está tendo necessidade. E ele vai no primeiro... Aqui só foi a introdução, pessoal, só foi a introdução do livro. Olha que bacana, que rico é o livro, né? O propósito é um modo de vida, continua o professor Richard. Uma disciplina a ser praticada dia a dia. Por conta disto, o Kenmoji, na obra Ikigai, ele começa, o primeiro pilar é comece pequeno. E aqui eu falo muito, principalmente quando há muitos anos eu comecei a trabalhar muito com os trainees, é muito bacana trabalhar com os trainees, né? Aquela vontade, tudo isso. E eu sempre, é uma frase que eu repito com frequência, não subestime o que você pode fazer em 10 anos, mas não superestime o que você quer conquistar em 1 ano. Então é uma construção. Por que uma construção? Porque se a gente tem informação que gera conhecimento, né? Então eu lembro que quando eu iniciei no mercado de trabalho, informação era poder. E hoje não é, né? Hoje você tem informações pela internet, você tem informações com a inteligência artificial, né? Eu gosto da definição inteligência ampliada, né? Agora, naquela época, você ficava concentrado nas bibliotecas, você ficava concentrado nas enciclopédias. Olha que coisa, né, maluca, né? Se as informações elas alteram a cada minuto, imagine eu lá atrás com a Barça, o Conhecer, você também não conhece. Pergunta para o seu pai, ou até para o seu avô, né? Era concentrado isso. Então, hoje, você tem que trabalhar pequeno, comece pequeno, dia a dia, e vai observando. Bom, aqui no primeiro capítulo é o propósito do propósito, o propósito do propósito. E ele faz essa pergunta e aqui o Kenmoji também faz. Por que me levantei hoje de manhã?
Aí ele fala assim, a gente tem que ter a sabedoria de fazer essa pergunta e a coragem para responder. Aí para mim vem a figura do Garfield, lembra daquele gato, né? Odeio segunda-feira? Vem essa imagem para mim, né? Vem essa imagem para mim. O nosso mundo está incompleto até que cada um de nós manifeste. Essa frase, ela é inspiradora, né? Se o mundo está incompleto, a sua virtude, o seu ponto forte, a sua competência, seja ela técnica ou emocional, ela contribui para algo. Ela contribui para algo. Agora, muitas vezes, eu já passei também por isso e passo. Às vezes a gente necessita dos feedbacks, né? E é por conta disto que o Flow traz e valoriza muito o seu auto-feedback, né? Eu lembrei do verbo feedbackar que eu aprendi lá quando eu trabalhei e nós fizemos uma série de palestras para os colaboradores, gestores, funcionários do Magazine Luiza. Eles utilizam esse termo feedbackar, né? Eu trabalho feedback. E aqui, quando a gente vem nesse momento, e aí às vezes a gente fala, mas e esse talento, né? Tem a ver com propósito, às vezes está desalinhado, tudo isso. E no capítulo 1, ele faz essa reflexão. Eu acho que por isso que eu gostei desse livro. Ele faz muitas perguntas. Eu acho genial. Eu tenho assim um respeito muito grande para os professores, assim, tanto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que eu fiz a primeira formação de História, quanto aos professores da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, o quanto eles provocavam com as perguntas. Os bons professores, como o Peter Drucker, genial Peter Drucker, escrevia e reforçava, né? O líder do século XXI não é aquele que tem todas as respostas, mas tem boas perguntas, né? Porque as boas perguntas também estimulam os alunos, né, a você participar do livro. E a pergunta que ele faz aqui é assim, ó, você perdeu seu chamado, né? E aqui ele vai provocando isso e ele ele tem uma frase aqui do George Bernard Shaw, o escritor. Esta é a verdadeira alegria de viver. Utilizar a existência para um propósito. Utilizar a existência para um propósito. E se reconhece como grandioso. Você reconhecer algo grandioso. Você reconhecer, não a outra pessoa reconhecer. Esgotar totalmente a existência antes de ser lançado aos vermes. Ser uma força da natureza e não um egoísta exaltado. Pequena massa de doenças e injúrias, queixando-se porque o mundo não vai se sacrificar para fazê-lo feliz. George Bernard Shaw. Uau! Provocação, né? Então, quando a gente observar, não ficar com a síndrome da vitimização, né? Do hard, daquela hiena do desenho animado da minha época, não da sua época, mas talvez você conheça, ele fez uma propaganda de um grande banco há um tempo atrás, ó vida, aos céus, né? E aqui o Richard continua nessa provocação. Quando você tem essas questões, eu vou aqui para essa página, porque ele já começa a fazer uma reflexão, eu acho que é no capítulo 2. No capítulo 2, é isso mesmo, Eda. No capítulo 2, ele faz assim, ó, deixe a vida questioná-lo. E aqui vem ao encontro de uma conversa que estou tendo com uma mentorada, que ela está passando por uma crise de carreira, né? Crise de carreira, vida familiar está ótima, né? Graças a Deus, filhos, o companheiro dela, fantástico, tal. Agora ela está tendo uma crise de carreira, né? Crise de carreira. E ela está com a crise de carreira dos 40. Dos 40 ela brigou, dos 40. Aí ela fala assim, todas minhas amigas estão assim, todos os meus amigos, né? Não sei, né? A gente aprende na programação neurolinguística, cuidado ao generalizar, né? Porque às vezes o generalizar ela tem uma capacidade fantástica de fechar, né, a nossa visão. Então, só que aqui, ele traz aqui Viktor Frankl.
Viktor Frankl, né? O criador, o pai da logoterapia, né? Do sentido da vida, né? Do estudo do sentido da vida, da logoterapia, da questão logos, né? Significado da vida, né? Terapia, né? O sentido do significado. Viktor Frankl sugere: deixe a vida questioná-lo. Abrir-se e permitir ser questionado pela vida é o meio de encontrar nosso propósito. Foi essa provocação que eu fiz dentro da filosofia, né, da mentoria Virtus. A gente tem também o processo das perguntas. As perguntas são geniais, né? Porque a mentoria, quando a gente fala, né, o processo, a mentoria ela é uma oportunidade de você caminhar junto com o seu mentorado, né? E a partir do momento que você faz uma provocação, você pede licença para um processo, né, de você falar, olha, esses são os meus valores. E aqui, de repente, eu trouxe para ela o Viktor Frankl, né, da logoterapia. Porque o Viktor Frankl, na questão dentro dos campos de concentração, ele mudava as perguntas. Então as pessoas falavam assim, nossa, será que a gente vai sobreviver, né? Será que a gente vai sobreviver? E aí ele fala, e a gente está passando por tudo isso, né? E o Viktor Frankl mudava, ele falava assim, nós estamos passando por tudo isso e tem um motivo, para quê? E aí ele visualizava, né? Ele falava, nós vamos sobreviver para contar de todos os desafios que a gente está passando. Tanto é que ele falava, eu vou ministrar aula, eu vou compartilhar em sala de aula. Se você procurar várias fotos do Viktor Frankl, está ele num quadro negro atrás, numa sala de aula dando aula. Olha a capacidade desse homem. E aqui ele fala assim, ó, frequentemente, o Richard, o autor, frequentemente é no meio de uma crise que nós retiramos dos embaraços do cotidiano e deixamos a vida nos interrogar. E aqui eu lembrei de um filme muito legal, que é o Mr. Holland, Adorável Professor. Eu utilizo muito em sala de aula, principalmente aqueles cursos de imersão, né? Que o pessoal, a gente vai lá sexta, sábado com o pessoal e tudo isso, porque aí dá tempo de a gente assistir o filme e fazer análise do filme, né? E o filme é o seguinte, é um professor de música, na verdade ele não é professor, o grande sonho dele era reger uma orquestra. Inclusive ele estava trabalhando, né, numa partitura da música que ele estava compondo e tudo isso. Agora, olha só, a vida começou a interrogá-lo, começou a observar. Ele com a grande vocação de ser de músico e começa a ter vários desafios financeiros, né? Nasce o filho, ele casa, nasce o filho, e ele fala assim, bom, eu preciso ganhar um dinheiro, eu vou dar algumas aulas da escola. E a gente vê nitidamente que, eu vou pedir licença para só beber um pouquinho de chá. E aí ele começa a dar aula e nitidamente o seu não verbal é de não querer ficar na aula. Ele fica olhando o relógio e o tempo não passa, ele não estava em flow, porque um dos primeiros indicadores do flow é você não vê o tempo passar. E o não verbal, e isso impactava nos alunos. Então o desempenho dos alunos na aula de música, ninguém ficava interessado. Bom, aí ele tem um momento, né, a gente fala que tem, a gente sempre, né, a jornada do herói de Joseph Campbell, né? O herói, né, ele está lá sofrendo com essa mocinha, aí vem o vilão, e esse vilão, muitas vezes não é um vilão externo assim, né? É um vilão interno que você faz uma reflexão por conta dos acontecimentos. E ele está um dia tava tendo um festejo na cidade, né? E ele estava acompanhando, porque estava a banda também, né, da escola, e o nenê, nasce o filho dele, e o filho dele está dormindo no berço, e passa, acho que um carro de bombeiro. E todo mundo faz assim, com barulho, e o filho dele não se mexe. Né? Eu até pensei que o filho tinha morrido, mas não era. Ele não se mexe porque ele não estava escutando. E eles começam a entender que o filho era surdo. Então você imagina, um professor, um músico, ele se tornou professor, e com um grande desafio do filho, que é surdo. Bom, a vida vai caminhando, e ele já começa a deixar de lado a partitura, já nem olha a partitura, começa a trabalhar com mais aulas na escola,
E ele começa a perceber que ele tinha que mudar as coisas. Começam a acontecer, várias coisas começam a acontecer. Um dos acontecimentos é quando ele está retornando para casa, o filho já adolescente, e ele está retornando para casa e é a morte do John Lennon, dos Beatles. Foi o dia da morte do John Lennon. E eu também lembro esse dia porque eu estava começando a iniciar a curtir música rock and roll, né? Fui trabalhar num banco onde eu era o office boy, era uma área de comunicação que envolvia também treinamento, e vários dos meus amigos, mentores, que até hoje eu agradeço, curtiam música, curtem música. Então, na época eu curtia só futebol. Minha literatura é a revista Placar e Gazeta Esportiva. E aí lá eu comecei a ter contato com o Círculo do Livro, os livros tal, né? Que acho que em um vídeo do canal eu já comentei do Círculo do Livro, dos livros capa dura. Comecei a ter uma paixão na leitura. E o John Lennon morre e o pai tá voltando da escola, e o filho gostava de mexer com o carro, ele estava mexendo com o carro, e ele tenta conversar com o pai, aí o pai fala, olha, né, com um pouco de linguagem de sinal que ele sabia, ele falou, olha, não posso falar agora, tal. E aí o menino vai, meio bravo com o pai, a esposa conversa, olha, o John Lennon foi assassinado, né, no Central Park, ao entrar no edifício Dakota lá, e aí ele comenta, e o filho começa a falar rápido assim, com linguagem de sinais, e ele não entende, o pai não entende, porque o pai, tão chateado, e olha, o filho já era adolescente, não se esforçou para ter uma linguagem, desenvolver a linguagem, né, tal. E aí a mãe lê o que, né, traduz o que o filho estava falando, e o filho fala assim, pai, você acha que eu sou idiota? Eu sei quem morreu. Foi o John Lennon, um cara muito importante, né, para música e tudo isso. E o pai, naquele momento, cai uma ficha tal, ou várias fichas, começa a fazer a reflexão. E tem uma cena que tem uma homenagem, acho que aos alunos, alguma coisa assim, e ele, né, começa a refletir sobre a vida. Olha só, as coisas vão mudando, e ele dedica uma das músicas do John Lennon, né, que fala que ele fez para o filho, né, da questão dos olhos, né, de falar, de ver, tudo isso. E nesse momento ele canta a letra através da linguagem de sinais. E ele começa a perceber que a música para ele era sim uma forma de se libertar, ele se conectar com o potencial dele como professor, como educador. E tem vários momentos que ele consegue, além da aula dele ser hiperdinâmica depois, ele começar a trazer a curiosidade da música, fazer conexões, trazer por que ele gostava de música e tal, ele começa também a refletir na postura dos alunos. Então ele começa, para ter grana, né, ele começa a dar aula de autoescola e começa a ter contato com os alunos, começa a gerar confiança. Por isso que o ambiente de sala de aula, o ambiente de trabalho, se você não tem um ambiente, se você conhece pessoas que têm ambientes que não têm comunicação, é porque falta confiança. Porque o conhecimento tácito, né, nós temos conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Dentro da gestão do conhecimento, o doutor, principalmente Peter Senge, trabalha esse processo da gestão do conhecimento, né? E o Takeuchi, né? Eles trabalham essa questão do conhecimento tácito e conhecimento explícito. Conhecimento explícito é todo conhecimento que é possível você comunicar através de canais, por exemplo, da escrita, né? Que você não precisa dos contatos sociais. O conhecimento tácito é a comunicação que ela é transmitida através dos relacionamentos. O grande exemplo que eu dou em sala de aula imagine que você tem aí uma aptidão de fazer um bolo, de uma comida tal, e eu peço receita para você. Aí você manda para mim a receita lá de fazer o bolo X, tal, é assim, assim, ou fazer uma comida salgada, coloca tanto, você escreveu. Só que eu faço e não fica igual.
Não fica igual por quê? Porque de repente a temperatura do forno é diferente, a forma de misturar. Aí eu começo a ver como você grava um vídeo, como você faz, aí você fala, não é uma colher, é uma pitada. Conhecimento tácito é isso. Só que esse conhecimento exige o relacionamento, esse conhecimento exige confiança. Bom, voltando ao professor Holland. Lembra que aqui o Viktor Frankl, que ele fala assim, deixe a vida questionar, a vida começou a questionar ele. E tanto que ele começou a ficar apaixonado. Começou, aquilo que ele fazia bem feito, ele descobriu que era ministrar aula, mas de uma forma dinâmica, trazer as músicas, fazer com que a pessoa fique curiosa. Falar, olha, aquela batida daquela bateria, tocar a flauta, tocar os instrumentos, né, de sopro. E por falar em instrumentos de sopro, tem uma das alunas que é muito dedicada, sabe aquela aluna que ficava até altas horas, assim, e ele acompanhando essa menina, né? Chegou o momento que essa menina desistiu, queria desistir, chegou na sala de aula, falou assim, professor, eu estou devolvendo aqui o instrumento musical porque não leva aptidão. E ele, se fosse aquele do passado, que não estava nem aí, ele falou, peraí, espera um pouco, senta aí, e ele coloca uma música dos Beatles. E ela fala assim, o que tem aí de diferente? Tem assim, assim. Mas o que vai? Ela falou, eles se divertem. É uma música divertida. Ele falou, é isso. Você precisa sentir isso. E aí ele faz uma pergunta, ele fala assim, o que você mais gosta de você? Aí ela fala assim, é do meu cabelo, né? Ela fala assim, quem que fala isso? É minha mãe. Porque tanto a mãe quanto a irmã tocavam instrumentos, mas ela respeitava muito a mãe. Olha como é importante os valores. Minha mãe. Mas por que ela fala do seu cabelo? Ela era ruiva? Fala, porque lembra o pôr do sol. E o professor faz uma coisa magnífica. Ele dá um instrumento para ela, porque ela estava tentando e errando, estava no racional. Aí ele pede para ela acessar o sistema límbico, acessar o emocional. Olha como o hemisfério direito e todo o processo de sistema límbico vai liberando neurohormônios aí nesse processo. E ele fala assim, feche os olhos e toque o pôr do sol. E ela fluiu, entrou em flow. Pessoal, olha como que é magnífico quando ele descobre que a vocação dele estava num processo de necessidade das pessoas e aqui de um talento único que ele tinha, porque ele trazia o processo da emoção. Por isso que as emoções positivas, que a gente fala muito nesse canal, é importante a gente entender o que está acontecendo com a gente, para a gente falar, peraí, é diversão? Opa, é otimismo? Opa, é gratidão? Opa, é eu trabalhar com esperança? Opa, é alegria? Opa! Então você vai trazendo isso e vai compondo. E é tão bonito esse processo, eu não vou cometer spoiler, mas o filme é muito legal. E aí a vida vai passando, né? E ele continua na escola, e continua trabalhando com todo o processo dele com os alunos. E o mundo, né, dentro desse processo, entrega para ele, né, algo tão bacana no processo, no momento, das pessoas que ele ajudou e tudo isso. Então, quando a gente traz essa provocação, que o propósito não está fora, meu propósito é realizar tal coisa fora. Não, o propósito está dentro, de você trazer o seu talento e seus pontos fortes para que você possa sentir aquilo que você está fazendo. Porque a vida é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.